Mostra isto uma qualidade que o brasileiro tem. O que é bom do passado, ele concorda que fique eternamente. Conserva. Então, o Brasil, sempre que vê um erro cometido, ele procura corrigir, mas não fazer leis. Infelizmente, de certo tempo para cá, estou fazendo leis demasiadas. Quase sempre por gente que não sabe direito. Os cursos jurídicos de São Paulo e de Recife, de Olinda, fizeram as maiores personalidades do primeiro e do segundo império e até da República. Os que menosprezam o ensino jurídico no Brasil são os inimigos autênticos da nossa evolução cultural.